Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem mais de 30 milhões de idosos. Isso representa quase que o dobro de, por exemplo, 4 séculos atrás. Mas a questão não é apenas viver muito, e sim viver bem. Qual o segredo para uma longevidade saudável e feliz? Para falar sobre o idoso dos novos tempos, o Opinião Pernambuco recebe hoje, de forma remota, Jaime Panerai, que é psicólogo e membro do Libertas. Ele fala diretamente da ilha de Itamaracá. E também a professora Beltrina Corte, ela é da PUC de São Paulo e diretora executiva do Portal do Envelhecimento. Bem, o Opinião Pernambuco, não apenas este, mas todos os programas, também são exibidos nas rádios Universitária FM, 99,9 MHz, e na Rádio Universitária AM Paulo Freire, no horário das 8h30 da manhã, de segunda a sexta. E para vocês que nos acompanham nas rádios, eu sou Valdir Oliveira. Bom, 1 de outubro, 1º de outubro, é o Dia do Idoso. E aí, qual o melhor conceito para esse termo? O que é ser idoso, professora Beltrina? Olha, a gente está trabalhando com nomenclaturas, né? Ser idoso, ou mercado que gosta de falar, mundo prateado, ou melhor idade, né? Enfim, é uma pessoa que juridicamente, aqui no Brasil, e segundo a Organização Mundial da Saúde, passou dos 60 anos, né? Então, eu sou uma dessas, né, que está aí nesse número que você acabou de falar, Valdir, dos 30 milhões de pessoas acima de 60 anos. O que é? Bom, a gente é, simplesmente, né? Com as dores e com as delícias de se viver por mais tempo, né? Num país com tantas incertezas como nós estamos. Então, ser idoso, eu acho que é estar no mundo em umas condições que não favorece a nenhuma faixa etária, né? E talvez pela velhice a gente, assim como as crianças, estejamos numa faixa, muitos em maior vulnerabilidade social. Então, um pouco assim, dizendo muito brevemente, né? O psicólogo Jaime Panerai. Ser idoso hoje, né, nos tempos atuais, cria uma necessidade de você não lembrar que é idoso, ou é bom lembrar que é idoso? Muito, muito bom, Valdir. É muito importante, e isso traz-nos, e neste dia de hoje, especialmente, uma profunda reflexão da importância de sermos ativistas como velhos. Nós temos que trazer à luz tudo que nos falta enquanto velhos, enquanto comunidades, enquanto famílias e país, uma assistência aos idosos que seja real, que seja verdadeira, que seja consistente e que possa trazer uma segurança em nível de vida que possa fazer o velho, que é um ambiente seguro, que é um sábio, que é uma biblioteca e que tem historicamente um conhecimento que deve ser realçado, normalmente relegado a segundo plano por questões que nós já vamos falar na frente e que impedem esse reconhecimento da importância do idoso e, consequentemente, da liberdade de ser idoso, o que pode ter muito a ver com um envelhecimento ativo que nós também vamos conversar aqui logo nesses próximos minutos, Valdir. Então, professora Beltrina, a gente cria uma expectativa de que as outras pessoas respeitem idosos como pessoas que devem estar no mesmo contexto, ou seja, que a idade seja apenas uma contagem de tempo, mas não necessariamente uma divisão, né, uma divisão social, uma divisão de classe. E aí eu pergunto para a senhora também, né, até que ponto é importante essa autoafirmação, essa identidade com esse conceito de longevidade, né? Eu me afirmo e eu me considero, e para mim é bom ser e me reconhecer idoso. Olha, eu acho que assim, tanto em países desenvolvidos como no Brasil,
há uma rejeição à velhice, inclusive por nós próprios velhos. Nós negamos essa etapa da vida porque crescemos em uma cultura onde a velhice sempre é negada, né? Ou então a ela todos os atributos negativos se joga a ela e os atributos positivos vão para a juventude. Então, nós negamos essa etapa da vida, né? E começa, assim, por nós mesmos velhos, que mesmo tendo uma velhice diferente daquela velhice que foi a de nossos avós, a de nossos pais, a gente continua na nossa cabeça tendo aquela imagem de que velho é aquele inativo, aquele que não serve, que não está acamado, né? Que já está bem gagá. E a gente não tem orgulho dessa etapa da vida, né? A gente tem vergonha da nossa velhice. E enquanto a gente tiver vergonha da velhice, a velhice sempre será uma etapa da vida a ser rejeitada. Infelizmente, né? Isso ela é rejeitada porque também, desde crianças, a gente cresce ouvindo que a velhice é um problema, que o destino da velhice é a doença. Então, quem é que quer ter como horizonte ser doente, né? Ou quer ser um problema, ou quer ser um fardo para a sua família, né? Então, a gente cresce com essas representações da velhice e chega na nossa etapa, ao invés da gente se orgulhar de tudo isso que a gente conseguiu, né, ser, né, a gente nega a velhice. Então, a velhice, o velho, sempre é aquele outro, e aquele outro que está em condições ou inatividade, ou gagá, ou doente, mas aquele que já está, entre aspas, aposentado da sociedade. Infelizmente, a gente teria que estar mudando essa concepção para a gente, então, pensar em construir uma cultura onde a nossa longevidade seja bem-vinda e que a gente não tenha vergonha dela. Você levantou a mão querendo falar? Foi isso, Jaime? Sim, fiquei com vontade, porque ela trouxe algo muito instigante, Beltrina, que é assim, primeiro eu gostaria de dedicar essa fala, primeiro para o Departamento de Jornalismo da TV Universitária, que é uma TV pública, o que é raro nesse país e que tem programas desta natureza, o que é mais raro ainda nesse país. Gostaria também de dedicar aos idosos e idosas e aos cuidadores de idosos e de idosas, e aos jovens que percebem que um dia vão envelhecer. Então, Beltrina trouxe algo que me parece bastante oportuno de deixar claro, que é, primeiro, nós temos todos que nos sentimos, ou já estamos no lugar de idosos ou velhos, nós temos que sair das crenças, as crenças que foram colocadas em nós, que dizem isso não é possível, isso eu não consigo, isso eu não posso fazer. Esse é o primeiro lugar que nós temos que retirar e que eu convido cada pessoa que está nos assistindo agora para refletir, contemplar, meditar em que lugares de sua vida as crenças são ou foram limitadoras. Então, remover essas crenças é absolutamente importante. Junto com, quando eu falei em ativismo, eu creio que é necessário os idosos e velhos se reunirem na sua comunidade, mas nas suas associações, para reivindicar do poder público a assistência necessária para eles poderem envelhecer com segurança. E aí é que entra esse ativismo, ou esse convite a um envelhecimento ativo, em que as pessoas não fiquem dependendo dos outros, mas possam, por si e consigo, e entre eles, entre os idosos, poder fortalecer pela união, pela cooperação, essa força que existe no idoso, não é? Professora Beltrina,
até que ponto uma percepção de que a idade avançada, de que a velhice possa ser um karma, possa ser um peso nas costas, pode abreviar esse estado de deterioração mental e possa levar as pessoas a, de fato, se sentirem inativas? Nós temos várias pesquisas, né, Valdir? Quando as pessoas se aposentam, né, que é um marco social aonde a sociedade fala, olha, você não tem mais valor algum para a sociedade, né? E hoje, cada vez mais, o mercado está retirando pessoas cada vez mais jovens do mercado, né? E as pessoas são obrigadas a se reinventarem. Mas, assim, só para terminar o que eu estava falando, várias pesquisas apontam que a aposentadoria, ela abrevia, sim, a vida, a existência de muitas pessoas, né? Muitas ficam super doentes, né? Acabando, muitas vezes, morrendo em decorrência de várias depressões, né? Está aqui o Jaime, que é psicólogo, pode falar muito bem sobre isso, né? Mas é um marco, né, que a sociedade assume, olha, a partir dos 60 e poucos anos, você não é mais útil. Então, aqui a gente também está entrando em uma outra característica, que é essa que nós vivemos em uma sociedade capitalista, né, onde a pessoa idosa, ela não tem nem direito a ser inútil, né? Quer dizer, é uma coisa assim absurda, né? O tempo todo. Então, quando o Jaime falou tem que ser ativista, sim, ativista da gente se empoderar dos nossos direitos. Mas eu acho que uma pessoa também que está aí com demência, que vive, né, perambulando de um lado para outro dentro de casa, ele também tem direito, né, a ser inútil, mas a sociedade ela nega esse direito, né? Então, acho que a gente tem que começar a lutar mesmo pelos direitos humanos da nossa existência. Seja ela inútil, não importa, mas que a gente tenha o direito de existir e de existir com uma qualidade, né, de vida que seja possível, que também viver tanto numa qualidade de vida que ninguém perguntou para mim, você quer viver tanto? Olha, depende, né? Eu não quero viver tanto tempo numa dependência total. Então, essas questões que não nos perguntam, né? Qual é o tempo que esta civilização quer viver? Vão nos colocando um tempo de vida cada vez maior, né? Pelos avanços da ciência, né? E aí a ciência ela tem os seus efeitos contralaterais, né? E aí a gente vive e aí a ciência não sabe o que fazer com tantos velhos que nós estamos aí tomando conta, né? Então acho que é um pouco essa, né, da gente lutar por um espaço, né, de existência mesmo possível, mesmo dentro desse sistema, né? Chegamos ao final do primeiro bloco, estamos conversando com o psicólogo Jaime Panerai, membro do Libertas, e a professora Beltrina Corte, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Bom, a gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, conversando com o psicólogo Jaime Panerai, membro do Libertas, e a professora Beltrina Corte, da PUC de São Paulo. Ela também é diretora executiva do Portal do Envelhecimento. Psicólogo Jaime Panerai, qual o perfil do idoso do século XXI? Esse é um idoso, até que ponto, diferente de idosos de séculos passados? Eu trago esse envelhecer com S como uma foto, um retrato, um símbolo desse idoso do século XXI. Nós temos que construir uma nova forma de velhice. É um convite para cada idoso poder rever as formas de vida que teve
e como pode, a partir de agora, no estágio que está, fazer muitas coisas diferentes. Por exemplo, a revolução industrial que Beltrina nos traz através do capitalismo, que trouxe o capitalismo, ele, na sua perversidade, fez com que muitas vezes nós tenhamos, ao bater o ponto na fábrica, e entregamos 8 horas de nossa vida para aquele que nos paga. Isso nós fizemos muitas vezes, muitas pessoas fizemos durante 30 anos disso. E aí aposentamos. E quando aposentamos, muitas vezes ficamos desnorteados, ou sem saber o que fazer, porque não demos importância para a vida que poderíamos ter dado. E aí vamos em busca. E esse é o convite desse momento, para todo idoso poder buscar. Primeiro, respirar fundo, algo que a gente não se preocupa e não faz. Alongar, caminhar, fazer exercícios. Se a pessoa não pode fazer exercício por estar sentada ou ser cadeirante ou alguma limitação, poder fazer formas que permitam que ela sinta que o seu corpo se torne mais elástico, que o seu cérebro possa captar novas formas de encontrar novos caminhos. Muitas vezes nós fomos educados para reagir de uma mesma maneira. E aí, este momento, esse 1º de outubro, esta reflexão sobre a longevidade nos leva a poder ver dentro de nós próprios o quanto podemos transpor obstáculos, que é uma maestria que todos nós temos. Todo idoso ultrapassou muitos obstáculos. Todo idoso atravessou muitas tempestades. Isso é um conhecimento raro e que é importante nas famílias e nas comunidades. Então, o perfil desse idoso do século XXI é de renovar os conceitos de velhice que nos foram legados, é fazer a mudança para seguir em frente com mais atividade, ativos, e autônomos e, de preferência, independentes, ou buscando a independência. Dançar, cantar, enfim, se divertir. Esses dias eu li de uma mulher que chegou num grupo de mulheres alegre e diz: o que é que vocês estão vendo de diferente em mim? Aí elas olham: vocês não perceberam? Eu estou sem sutiã. Olha que maravilha! Que maravilha! Ela solta, livre, fazendo o que nunca tinha podido fazer na vida dela. Então, é um símbolo do quanto de liberdade pode haver nesse momento que a pessoa pode não ter mais compromisso. Passo para você, Valdir. Ok, Jaime. Professora Beltrina, por mais progressista que seja essa velhice no século atual, ainda há conflitos de gerações, alguns que dizem que você está ultrapassado, alguns que se esforçam para acompanhar o que está sendo vivenciado pelos jovens e que se colocam realmente no lugar do jovem, ou seja, se colocam no lugar comum. Né? Mas o conflito existe, né? Ao ponto de surgirem terminologias novas como o tal cringe, né? que veio à tona nos últimos tempos. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse conflito e em que lugar o idoso deve se colocar. Ele deve se colocar realmente de um lado, ou dizer, não existem lados diferentes. Não existe esporte náutico, não existe fla-flu, não existe nada disso. Né? Todos estão no mesmo time. Olha, eu acho que é melhor a gente começar a falar no plural, em velhices, em idosos, né? Em jovens, porque há muitas singularidades, né? Não existe um idoso, não existe uma velhice, são as velhices, né? Agora, Valdir, você traz um dado que é muito interessante, né? E hoje a questão das relações intergeracionais está muito na moda até no mercado, várias empresas, né? E o que a gente observa é que hoje você tem também conflito de relações intergeracionais na velhice,
Porque você, numa mesma família, você vai ter filhos idosos cuidando de pais idosos e até de vós bem longevos. Então, você tem uma franja aí de 60, 65, cuidando de seus velhos de 80, 85, né? Ou até 90 anos, né? E alguns aí quase centenários. E nessas faixas etárias, é claro que são pessoas que nasceram em diferentes épocas, onde certas culturas eram diferentes, né? Então, você vai ter aqueles conflitos. O problema não é o conflito em si, né? Porque o conflito ele é algo que provoca mudanças, né? A questão é como potencializar esse conflito para que as alterações que possam ocorrer nessas relações sejam boas para todas as gerações, né? Mas isso, sem dúvida. Eu, por exemplo, nasci no final, início dos anos 60, 59. Então, eu vivenciei toda uma época cheia de mudanças, né? Os velhos que nasceram uma geração anterior, possivelmente, muitos deles podem ser ou mais compassivos, ou mais intolerantes, ou menos intolerantes. Também depende muito da cultura de cada, né? Mas o que a gente observa é que os velhos que estão chegando, né, são os velhos do século XXI, são velhos que trazem uma outra trajetória, que eu diria um pouco mais, não tanto passivos quanto foi a geração passada, né? Até resultado de uma ditadura, pessoas que não podiam falar. Então, eu sempre chamo a atenção para os profissionais e para os filhos, né? Eu sempre falo para as minhas filhas, eu sou uma velha crica, né? Eu não aceitarei muitas coisas, né? Não serei aquela velha boazinha, né? E isso, claro, que pode trazer mais conflitos ainda. Mas eles são bons, né? Eu não sou contra o conflito. Eu acho que a gente tem que pensar como potencializar o conflito para que a coisa seja boa para todas as gerações ali naquele convívio, né? E não vai ter mais perguntas. Jaime já quer falar direto aí, complementando sua fala. Está com você, Jaime. Bem, eu quero trazer que o que Beltrina está trazendo é uma conquista que o idoso tem que ter, que é saber dizer não, aprender a dizer não e não ligar para os outros e para os jovens. E aí dissolve o conflito, porque o idoso necessita aprender a perder. Nós temos que aprender a perder. Aliás, nós vamos perdendo ao longo da vida a saúde, os amigos, as pessoas amadas. Há uma sucessão de perdas. Tem um mestre Eckhart, do ano 1200, ele foi uma pessoa que dizia que nós temos que esvaziar de tudo, senão como que Deus, os orixás, as divindades, a espiritualidade pode entrar se nós estivermos cheios? Nós temos que esvaziar, nós temos que tirar, nós temos que soltar tudo isso. Mas quero trazer para o fechamento, Beltrina e Valdir, uma reflexão sobre os corpos idosos dos negros e das negras, dos trans, dos LGBTIs, da comunidade LGBTI, das mulheres, né? Das minorias todas, dos indígenas, essa necropolítica que dizima a negritude, as periferias e as favelas. Então, isso precisa ser incluído nas políticas públicas do envelhecimento. Essas pessoas têm que ser contempladas e não estão sendo vistas, elas não se sentem em ambiente seguro, na favela ou na periferia. E nós temos que ir em busca disso. Quando eu falo em ativismo, que ser velho é ser ativo, é nesse sentido, de não nos acomodar a toda uma cultura que recebemos de que, não, então tá, e não, vamos em busca das mudanças que necessitamos. E nosso tempo está chegando ao final. Professora Beltrina, 1 minuto para suas considerações finais. Bom, olha, eu acho que talvez trazer aqui um
desafios, né, que a gente tem de envelhecer num país tão desigual, né, onde as velhices têm cores, velhos valem menos do que outros. Então, acho que o desafio é de envelhecer num país com essa desigualdade e com a falta de acesso a condições mínimas que nos deem possibilidade de envelhecer com dignidade. Eu acho que trago esse desafio para nós, né? Ok, muito obrigado, professora. Muito obrigado, Jaime, também pela sua participação. Eu gostaria de dizer para todos que nos assistem que tempo é ouro. Maravilha. Então, não desperdicemos, mas procuremos aproveitar todo o tempo que tivermos conectados com o amor. O amor. E aí nós podermos ir, então, em paz, com serenidade, com tranquilidade. Ok. Nós agradecemos a participação também de todos e todas que nos acompanharam no programa Opinião Pernambuco de hoje. Lembrando que você pode também acompanhar os programas Opinião Pernambuco pelas rádios Universitária FM e Universitária AM, no horário das 8h30 da manhã, de segunda a sexta. Para vocês que nos acompanham lá, eu sou Valdir Oliveira. A todos, o nosso abraço e até o próximo encontro.